Fala, galera! Nessa aula sobre refração da luz, nós vamos falar sobre índice de refração, leis da refração, ângulo limite, reflexão total e dióptros planos. Bem, o que é a refração? A refração ela é caracterizada pela variação na velocidade de propagação da luz quando ela passa de um meio para outro diferente, acompanhada ou não de uma mudança de direção. Então, nós temos aqui duas situações. Na situação da esquerda, a luz está passando do meio A para o meio B sem sofrer desvio. E na segunda situação, na situação da direita, a luz está passando do meio A para o meio B, porém está tendo um desvio na sua trajetória. Índice de refração absoluto. Ao mudar de um meio para outro, existe uma mudança de velocidade. Podemos medir essa diferença através do índice de refração. O índice de refração é dado através da seguinte relação: N é igual a C sobre V. O N é o índice de refração absoluto do meio para determinada luz monocromática. O C é a velocidade de propagação da luz no vácuo. O V é a velocidade de propagação da luz monocromática no meio considerado. Uma observação: o índice de refração do ar é 1. Os demais meios terão valores maiores ou iguais a 1. O índice de refração do ar é considerado 1 e é considerado exatamente igual ao índice de refração do vácuo, que também é 1. Índice de refração absoluto. O índice de refração de um meio A em relação ao meio B é definido como: o índice de refração de A em relação a B é igual ao índice de refração de A dividido pelo índice de refração de B. Ou ainda, o índice de refração de A em relação a B é a velocidade que a luz possui no meio B dividida pela velocidade que a luz possui no meio A. O NA é o índice de refração absoluto do meio A. O NB é o índice de refração absoluto do meio B. O VA é a velocidade de propagação da luz no meio A e o VB é a velocidade de propagação da luz no meio B. Leis da refração. Vamos iniciar pela primeira lei da refração, que diz o seguinte: o raio incidente RI, o raio refratado RR e a reta normal N estão no mesmo plano, ou seja, raio incidente, raio refratado e reta normal são coplanares, eles pertencem ao mesmo plano. Segunda lei da refração, também conhecida como lei de Snell-Descartes. Para um par de meios materiais transparentes e uma dada luz monocromática, é constante a relação entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração. Temos a seguinte relação: o índice de refração do meio A multiplicado pelo seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio B multiplicado pelo seno do ângulo de refração. Ou ainda, o seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração é igual à velocidade de A dividido pela velocidade do meio B. O NA é o índice de refração absoluto do meio A, o NB é o índice de refração absoluto do meio B, o VA é a velocidade de propagação da luz no meio A e o VB é a velocidade de propagação da luz no meio B. Vamos agora investigar os casos de incidência da luz. Se o meio B é mais refringente que o meio A, o raio de luz refratado vai se aproximar da reta normal. Então temos que o índice de refração de A é menor que o índice de refração de B. Temos que o ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração e temos que a velocidade da luz no meio A é maior que a velocidade da luz no meio B. Segundo caso, se o meio B é menos refringente que o meio A, o raio de luz refratado se afasta da normal. Temos então que o índice de refração do A é maior que o índice de refração do B, o ângulo de incidência é menor que o ângulo de refração, e a velocidade da luz no meio A é menor que a velocidade da luz no meio B. Terceira situação: se o meio B é tão refringente quanto o meio A, o raio de luz refratado não apresenta desvio. O índice de refração de A é igual ao índice de refração de B, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração e a velocidade da luz no meio A é igual à velocidade da luz no meio B. Ângulo limite. Quando se aumenta o ângulo de incidência, o raio refratado vai se aproximando do limite entre os dois meios. Quando o ângulo de refração for 90 graus, o raio refratado coincidirá com esse limite. Nesse caso, em específico, o ângulo de incidência é chamado de ângulo limite.
O seno do ângulo limite é calculado através da divisão do índice de refração menor pelo índice de refração maior. Então, o seno do ângulo limite é igual ao n menor dividido pelo n maior. Reflexão total. A reflexão total ocorrerá quando o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite. Dessa forma, o raio não será mais refratado, sendo somente refletido. Fique ligado, só vai ocorrer reflexão total se o raio de luz se propagar do meio mais refringente para o meio menos refringente e se o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite. Então, nesse exemplo que nós temos na figura, o raio de luz está se propagando do meio mais refringente para o meio menos refringente e o ângulo de incidência está sendo maior que o ângulo limite. Por isso, a luz não está sendo refratada, somente refletida. Dióptros planos. O dióptro plano é um conjunto formado por dois meios transparentes, com refringências diferentes, separados por uma superfície plana. No dióptro plano, a visualização que temos de um objeto situado no outro meio será afetada pela refração da luz. A imagem formada em um dióptro plano é de natureza virtual, e o objeto e a imagem possuem as mesmas dimensões. Pessoal, vocês já tiveram a impressão de chegar na beira da piscina, olhar para a piscina e ela aparentar ser menos funda do que ela realmente é? Ela aparentar ser mais rasa? Aí você entra na piscina e percebe que ela é um pouco mais funda do que você havia percebido quando olhou de fora. Bem, por que isso acontece? Isso acontece devido à refração da luz. Quando você tem uma piscina cheia de água, você tem um dióptro plano, porque você tem uma superfície de separação entre a água que está na piscina e o ar que está fora da piscina. Então, por que esse fundo aparenta subir? Bem, a luz proveniente do fundo da piscina refrata na superfície de separação entre o ar e a água e sofre um desvio antes de chegar aos olhos do observador. É por isso que a pessoa que está observando lá a piscina, ela percebe que o fundo está deslocado para cima, ela percebe que a piscina é um pouco mais rasa, só que na verdade não é, isso não está acontecendo, é apenas uma impressão. Vamos ver a situação em que o objeto está no interior do meio mais refringente. Então temos o observador olhando para um objeto que está dentro de um meio mais refringente, pode ser a água, por exemplo, e ele vê a imagem deslocada para cima. É a mesma situação que nós conversamos do fundo da piscina. Como que a gente pode equacionar esses valores? A gente vai ter que o n do objeto dividido por P é igual ao n do observador dividido por P'. Quem é o n do objeto? É o índice de refração do meio onde se encontra o objeto. Quem é o n do observador? É o índice de refração do meio onde se encontra o observador. Quem é o P? É a distância entre o objeto e a superfície de separação. E quem é o P'? É a distância entre a imagem e a superfície de separação. O objeto no interior do meio mais refringente. Agora o observador está dentro d'água, por exemplo, e o objeto em questão está no ar. O que vai acontecer? A imagem desse objeto que está no ar aparenta estar mais para cima. Então, como vamos relacionar essas distâncias? Novamente, o n do objeto sobre P é igual ao n do observador sobre P'. O n do objeto é o índice de refração do meio onde se encontra o objeto, o n do observador é o índice de refração do meio onde se encontra o observador, o P é a distância entre o objeto e a superfície de separação, e o P' é a distância entre a imagem e a superfície de separação. Bem, pessoal, é isso aí, bons estudos, até mais!